Olá família, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o pastor Gesiel Lira. Nós estamos de volta para a segunda parte do estudo bíblico do livro do pastor Rick Warren e o tema ainda é Crescendo por Meio da Tentação. Nós aprendemos no primeiro vídeo sobre o processo da tentação e agora vamos aprender como superar a tentação. Então, quero convidar você a compartilhar esse conteúdo. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, faça o seu comentário e vamos aprender juntos. Recuse-se a ser intimidado. Muitos cristãos são aterrorizados e desmoralizados por pensamentos perturbadores, sentindo-se culpados por não estar além da tentação. Eles se sentem envergonhados tão somente por ter sido tentados. Calma lá, isso é uma má compreensão da maturidade espiritual. Você jamais irá se livrar da tentação. Satanás não tentará aqueles que já realizam a vontade diabólica. Por quê? Porque esses já pertencem a ele. A tentação é sinal de que Satanás odeia você. Então, não é um sinal de fraqueza sua ou de uma vida profana. Calma. Isso também faz parte da nossa natureza, porque somos humanos e vivemos num mundo onde o pecado domina e não tem a presença de Deus. Então não fique surpreso, abalado ou abatido por causa disso. Seja realista quando a tentação vier através de você. E aí você tem que evitá-la. Entende? A Bíblia diz, quando uma tentação vier, e não se uma tentação vier, então ela vai acontecer. Paulo orienta que as tentações que você tem que enfrentar são as mesmas que outros já enfrentaram. 1 Coríntios 10:3 ele diz isso. E Hebreus 4:15 diz, ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado, embora nunca tenha pecado. A tentação, então, ela só se torna pecado quando você cede. Martinho Lutero disse, você não pode impedir que os passos voem sobre sua cabeça, mas pode impedi-los de fazer ninho nela. Então, meu amigo, você não pode impedir o diabo de sugerir pensamentos, mas pode escolher não mantê-los na sua mente ou não agir segundo esses pensamentos. Por exemplo, muitas pessoas não sabem a diferença entre atração física ou estímulo sexual, ou desejo sexual ilícito. Não são a mesma coisa. Deus fez cada um de nós um ser sexual. Isso Ele fez em nós. Isso é bom. Atração e estímulo são reações naturais e espontâneas à beleza física. Enquanto que o desejo sexual ilícito é uma atitude deliberada. Desejo sexual ilícito é uma escolha de cometer em sua mente o que você gostaria de fazer com o seu corpo. Então, você pode ser atraído ou mesmo estimulado sem escolher pecar pela cobiça sexual. Muitas pessoas cristãs sentem culpa quando os hormônios que foram criados por Deus estão funcionando perfeitamente. Calma! Um homem assim, quando automaticamente nota uma mulher atraente, ele presume que é desejo sexual ilícito. E aí, às vezes, ele se sente envergonhado e até mesmo condenado. Mas a atração não é desejo sexual ilícito, até que você comece a insistir nela. Então, na verdade, quanto mais próximo de Deus você ficar, mais Satanás se esforçará para tentá-lo. No instante que você se torna filho de Deus, Satanás, como um assassino de aluguel, fecha um contrato para acabar com a sua vida. É isso mesmo. Você se torna inimigo dele e ele conspira a todo momento para a sua derrota. Às vezes, quando você é tentado e ora, Satanás irá sugerir um pensamento mau ou bizarro apenas para distraí-lo e envergonhar você. Não fique assustado ou envergonhado com isso, mas perceba que Satanás teme as suas orações e tentará de tudo para interrompê-las. Em vez de se sentir condenado com pensamentos, como pude pensar numa coisa dessas? Trate-o como uma distração de Satanás e volte imediatamente a se encontrar, conectar, concentrar-se em Deus. Segundo ponto. Reconheça o seu padrão de tentação e prepare-se. Olha, existem determinadas situações
que o deixam mais vulnerável a tentações do que outras situações. Algumas circunstâncias farão você tropeçar quase imediatamente, enquanto que outras circunstâncias não incomodam muito você. Você precisa se conhecer. Então, são situações especiais para suas fraquezas que às vezes você precisa identificá-las, porque Satanás certamente conhece as suas fraquezas. Ele sabe exatamente o que faz você cair. E ele trabalha constantemente para colocar você nessas circunstâncias. Pedro adverte: estejam alertas. O diabo está pronto para atacar. E o que mais lhe traria satisfação seria pegá-los cochilando. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pergunte a si mesmo: quando sou mais tentado? Em qual dia da semana, talvez? Pergunte: onde sou mais tentado? No trabalho? Em casa? No vizinho? Num bar? No aeroporto? Sei lá, num hotel? Num lugar fora da cidade? Pergunte para você: quem é que está comigo nos momentos em que sou mais tentado? Talvez você precise escolher melhor as suas amizades. Quando você se pergunta: será que é com meus colegas de trabalho? Ou com estranhos? Ou talvez quando eu estou sozinho? Né? Pergunte também como você está no momento, né? Quando você é tentado. Pode ser que você está cansado, tá se sentindo sozinho, entediado, né? Talvez até sob uma pressão. Talvez você está, sei lá, magoado com alguém, bravo, zangado, preocupado, ou até mesmo depois de um dia maravilhoso, de um grande sucesso, você se distrai. Você precisa identificar o seu padrão característico de tentação e então se preparar para evitar tais situações todas as vezes quanto for possível. A Bíblia diz continuamente para nos prevenirmos, preparando-nos para enfrentar a tentação. Paulo disse: não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Efésios capítulo 4, 27. O planejamento sensato reduz a tentação. Siga o conselho de Provérbios 4, 26 e 27. Pense bem no que você vai fazer. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie um só passo do caminho certo. O povo de Deus evita os maus caminhos e se protege, observando o lugar por onde vai. Provérbios 16, 17. E agora chegamos então no terceiro ponto. Peça ajuda a Deus. Escute, o céu tem uma linha direta para emergências 24 horas por dia. Deus quer que você peça sua ajuda quando a tentação estiver muito forte. Ele diz: clama a mim no dia da angústia, eu o livrarei, você me honrará. Então clame. Uma oração rápida e objetiva: socorro. Porque quando bate a tentação, você não tem tempo para uma conversa longa com Deus, não dá tempo de iniciar um diálogo assim longo com Deus. Não, você simplesmente clama por socorro. Então peça ajuda a Deus. Davi, Daniel, Pedro, Paulo e milhões de outros fizeram esse tipo de oração. Faça, clame por ajuda. A Bíblia garante que nosso pedido de socorro será ouvido, porque Jesus se compadece de nossa luta. Ele enfrentou as mesmas tentações que enfrentamos. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Se Deus está esperando para nos ajudar a derrotar as tentações, então por que não pedimos sua ajuda com mais frequência? Falando aqui com liberdade, com toda franqueza, às vezes nós não queremos ser ajudados. Queremos ceder à tentação, damos brechas, embora saibamos que é errado. A Bíblia diz: tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. O amor de Deus não se esgota e sua paciência dura para sempre. Se você tiver de clamar, de pedir ajuda para Deus mais de 1000 vezes por dia, a fim de derrotar uma tentação em particular, Ele ainda estará preparado para lhe dar misericórdia e graça. Então,
venha corajosamente à presença de Deus. Peça-lhe forças para fazer a coisa certa. Resista à tentação. E aí, depois espere para que Ele lhe supra totalmente as suas dificuldades. As tentações nos mantêm dependentes de Deus. Assim como as raízes que crescem mais fortes quando o vento sopra contra a árvore, todas as vezes que nós enfrentamos uma tentação, nos tornamos mais semelhantes a Jesus. Então, quando você tropeça, o que certamente ocorrerá, isso não é fatal. Em vez de ceder ou desistir, busque a Deus, confie que Ele o ajudará e lembre-se da recompensa que espera por você. Quando as pessoas são tentadas e ainda continuam fortes, devem ficar felizes. Depois de provar da sua fé, Deus as recompensará com vida para sempre. É o que está registrado em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Então, não pense duas vezes. Peça ajuda a Deus. Ele sempre estará disponível a você. Que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus.